reunião, que originalmente estava marcada, seria para discutir com os municípios, com as associações micro-regionais, com os secretários executivos, presidentes de associações, a opinião de todos os municípios para nos posicionarmos. De maneira comparativa, os vereadores, através das suas associações micro-regionais, não tinham um posicionamento unificado. Mais do que isso, muitos não tinham sequer conhecimento do andamento dessa medida. E o que é a medida? Nas cidades até 50 mil habitantes, ou seja, está ali para baixo, tem um impacto imediato, há um escalonamento, certamente, mas o que interessa para Minas, muitas vezes, diz respeito a cidades menores, há um escalonamento, mas nas cidades até 50 mil habitantes, eu posso me enganar em alguns números, mas acredito que seja exatamente até aí o ponto. O exercício da vereança, os vereadores passarão a não mais serem remunerados. O termo não é remuneração, é o subsídio, é o pagamento em razão do exercício da profissão, passarão a não mais ser remunerados pelo exercício dessa função. Perfeito? Eu só esclarecer uma coisa para o senhor. Nós fizemos uma modificação, não está sabendo, né? Ok. E em razão disso, muitos não sabiam que, a partir da aprovação dessa proposta de emenda constitucional, vão passar a trabalhar sem receber. Isso tem dois impactos imediatos. Nem relógio, todo mundo fala, só relógio trabalha de graça. Mentira. Relógio de sol trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça porque a bateria paga, né? Todo ser humano, obviamente, que se dedica a uma função, tem por objetivo, além da prestação desse serviço, conseguir viver dignamente, pagar suas contas, executar suas tarefas e ser remunerado por isso. Mal algum nisso. Isso é um ponto. Então vamos separar isso para o lado de cá. Vamos para o outro ponto. Originalmente, quando nós marcamos o Congresso Mineiro de Vereadores, nós fizemos um convite, tem lugar por aqui. Fizemos um convite ao governador para abrir o nosso congresso. O vereador é uma pessoa, como todos, obviamente, sabem e têm observado, pessoa extremamente simpática, solista, próxima do movimento municipalista, tem participado dos eventos da EMN, e ele foi a esse Congresso Mineiro de Vereadores. Aqueles que lá estavam devem ter presenciado ele nos surpreendendo com uma fala que até então nem nós mesmos que havíamos fomentado a reunião para discutir esse tema, nem nós mesmos imaginávamos o que iria ocorrer. Ele disse o seguinte: é da época dos fundamentos essenciais da democracia clássica grega. Um dos filósofos, que obviamente eu não me recordo quem é, ele sabe de cabeça, disse que há um risco muito grande da função de representação da sociedade, e especificamente lá estava se falando sobre o legislativo, que era o Senado, que podemos comparar em nível local com a atividade dos vereadores e vereadoras. Ele disse que havia um risco iminente de que somente pessoas, ele, o filósofo grego, somente as pessoas de posses e, portanto, de elite, podiam se sustentar sem receber salário e, portanto, representariam interesses que não eram originalmente seus. O que se discutia? Há um risco iminente de representação de interesses de pessoas que não estão sendo representadas. No caso, os mais pobres, para o nosso contexto, os excluídos, as minorias, tantos quantos sejam os nomes que a gente consiga identificar. E, nesse sentido, nasceu a ideia, o princípio de que essa atividade deveria ser remunerada. Isso tem a pequena bagatela de 2.500 anos. E de lá para cá, obviamente, muita coisa mudou. Uma coisa não mudou:
a necessidade, essa que nós separamos do lado de cá, a necessidade de se remunerar todo ser humano em razão de um exercício, de uma profissão, e a necessidade de não corrermos o risco de colocar pessoas que não representam interesses difusos, os interesses de vários segmentos, para tomar as principais decisões da vida das pessoas. Tudo bem, enquanto o princípio está muito legal, ninguém pode trabalhar de graça, e se a gente pagar as pessoas, tem pessoas que não necessariamente conseguiriam se sustentar sem receber, que vão receber em razão disso e vão representar os seus pares, os seus iguais, aqueles que são da sua própria classe. Esse nome não está batido para mim, mas que são da sua própria classe social. Bom, por que eu falei que está bonitinho até aqui? Porque tem um remendo a se fazer. Há muito tempo se discute a necessidade iminente de aumento da qualidade da prestação de serviços dos representantes dos cidadãos. Vamos traduzir? O legislativo está com uma credibilidade muito baixa em todas as suas instâncias. De novo, nós estamos tratando sobre circunstâncias. Nós não estamos tratando sobre culpados. Nós estamos identificando um problema que é um fato. E o fato é, a população não confia sequer nos políticos do executivo. De maneira prática, e isso é lamentável, um pouco menos no legislativo. O senhor é vereador, José Oliveira, por sua causa, não é? Que eles não confiam no legislativo, não é? Não. Não é isso, senhora vereadora? Maria Teixeira. Por sua causa é que eles não confiam no legislativo, não é? Mentira, não é? Duvido, a senhora não simpatia dessa? Claro que não. Mas por causa de alguém que transfere para todos nós a mesma coisa. Eu trabalho na administração pública há 18 anos. Eu sou servidor efetivo do governo do Estado. Estou licenciado do Estado para prestar o serviço junto à Associação Mineira de Municípios. E carreguei durante muitos anos essa cruz de ser funcionário público. Achei que ia mudar de lado e aqui estou eu no meio da administração pública municipal. Servidor público, aos olhos de muita gente, e quase todo mundo aqui certamente é, servidor público, quando você fala que você vai tirar férias, você tá de brincadeira. Você está brincando. Você vai tirar férias? Você não trabalha. Você vai tirar férias de quê? Né? Aí vai pedir aumento. Agora você está brincando mesmo. De aumento, vocês são todos marajás. Não é isso? Para todo mundo, servidor público é aquele ser, ele não é servidor, ele é aquele ser que produz pouco, que é ineficiente, que não é qualificado, que ganha muito, que é um marajá, que não trabalha, sete coisas. Cada um aqui sabe o que faz e o que não faz para contribuir com essa estatística. Mas todo mundo sabe que isso não é justo. Todo mundo sabe nome, endereço e telefone daqueles caras ou daquelas pessoas que contribuem para a estatística ser alta nesse sentido. Poxa, por sua causa, eles falam que eu sou vagabundo. Por sua causa, eles falam que eu sou marajá. Por sua causa, eles falam que o meu serviço não é adequado. E por aí vai. Definitivamente, nós precisamos mudar essa situação. E aí começou a conversa. Nós tínhamos uma bandeira. A bandeira tem uma proposta de emenda constitucional rodando no âmbito do Congresso Nacional, tratando sobre a redução, extirpar, cancelar, acabar com o subsídio, remuneração dos vereadores. Deixaram fechar a porta, que aí a gente fica só aqui. É mentira, pode deixar. Brincadeira. Se fechar a porta, todo mundo vai falar aqui que concorda. Não pode acabar mais não. Aí vai para a opinião pública. Fica balançado porque todo mundo sabe do que nós estamos falando. De verdade, a opinião pública apoia esse tipo de medida.
Não é verdade? Por quê? Por causa daquele cara lá, ó, que a gente apontou, falou que não tem ninguém ali não, gente, para quem está atrás da pilastra, brincadeira. Por causa daquela pessoa lá, que não trabalha, que é ineficiente, que não é qualificado, que esbanja e que de algum modo consegue uma boa remuneração, sabe-se Deus lá por que vias, e desse jeito a carruagem anda e a responsabilidade recai sobre todos nós, no caso específico do vereador, sobre todos nós. Bom, o que podemos fazer? Aí, nós conversamos com esses vereadores que originalmente nos procuraram e fizemos uma proposta. Olha, nós somos uma associação de 60 anos. Nós fazemos congressos há 30 anos. Nós já estamos na terceira edição de um congresso de vereadores que nós achamos que tinha que ser feito por alguém. A gente só faz porque não tem ninguém para assumir isso. Vocês topam comprar essa briga? Topam formar uma associação para defender o interesse de vocês? E a gente sabia que a gente estava criando um problema para nós. Por quê? São irmãos siameses, mas são irmãos que não se batem tanto. Executivo e Legislativo Municipal. É chover no molhado falar que as pessoas vivem nas cidades. Porque isso é verdade. Ninguém vive no estado, ninguém vive no país. Todo mundo vive na cidade. Embora isso seja batido, é verdade. E lá na cidade, há dois tipos de interlocução. Uma com quem tem que fazer, que é o executivo, e outra quem tem que fiscalizar e orientar do ponto de vista normativo, que é o legislativo. Tem outros poderes, mas esses são os dois. E o legislativo tem um papel importante, os senhores sabem disso. O legislativo é forte em qualquer lugar. Por exemplo, caça o prefeito, vota as contas do município, aprova ou não orçamento, cria ou revoga leis, fiscaliza a cobrança de determinadas execuções que não estão sendo feitas ou impõe novas atividades. Até aí, como eu disse aquela hora, maravilhoso, né? Só que tem que muita gente acha, e acha mesmo, por causa daquele cara ali, ó. Muita gente acha que se você colocar um totem eletrônico numa farmácia para votar sim ou não sobre determinadas questões, você pode mandar o vereador para casa. Muita gente acha isso. Por quê? Porque muita gente vê na figura de alguns que exercem a figura de vereador aquele que é um despachante de luxo sobre demandas individuais. Isso é um risco. Eu não entro na questão do mérito, sempre na questão do fato. Há vereadores que se dedicam única e exclusivamente, deixa eu frisar, eu não entro na questão do mérito, eu não sei julgar se isso é certo ou se isso é errado, eu estou entrando na questão do fato. Há vereadores que exercem o seu mandato única e exclusivamente para transportar de carro de um lugar para outro os seus eleitores. E acham isso legítimo. Sobre isso eu tenho posição. Eu não acho isso legítimo. Eu não acho essa a função. A função é outra. Mais do que isso. A função é nobre. A função é necessária. A função requer conhecimento e requer espírito público. Eu não tenho sequer dúvida de que todo mundo que se candidatou, não foi nem quem venceu as eleições para vereador, não. Todo mundo que se candidatou é imbuído minimamente de 99% de espírito público. Porque senão não ia passar por esse constrangimento. Ainda assim, a função, uma vez ocupado o cargo, ela precisa ser reestruturada. Foi feito um levantamento em algumas câmaras municipais, algumas de capitais. As principais ações do Legislativo, por exemplo, em Belo Horizonte,
estão relacionadas a dar nome de rua. Com todo respeito, a despeito de servidores, que praticamente todos nós somos, antes disso, cidadãos. Enquanto cidadão, eu não quero pagar ninguém para dar nome de rua. Põe rua 1, 2, 3, 4, 5, está resolvido. Em Nova York é assim, não tem problema nenhum. Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, Avenida 5. E está resolvido o problema. Dar o nome não coloca a função na atividade nobre que ela requer. Nós todos, senhores e as senhoras, sabem quais são as funções precípuas de um legislativo. De verdade, e não precisa responder. Estamos executando essa função? Estamos executando essa função na plenitude? Estamos preparados para exercer essa função? Merecemos ser remunerados pelo exercício dessa função? A resposta é sim. A resposta é sim. Por que a resposta é sim? Por causa dos pressupostos que nós já colocamos. Mas ainda assim é legítimo que a sociedade cobre mais efetividade na prestação desse tipo de serviço. E nesse sentido a população está correta. Nós estamos corretos. Nós, enquanto população, estamos corretos. Nós não queremos pagar por alguém que não nos represente, que não nos dê resultado. É assim nas empresas. Não há invenção de roda. E aí, nesse sentido, o que nós propusemos ao pessoal quando se imbuíram de fundar a Associação Mineira de Câmaras Municipais, que nós, da associação, daremos todo o apoio necessário para que ela se estruture nos seus primeiros passos e depois voe sozinha. Nós identificamos quais são os principais pontos. Primeiro, uma bandeira natural, lutar pela continuidade do pagamento do subsídio aos vereadores. Nada mais legítimo. Alguém aqui está disposto a trabalhar sem ser remunerado pelo simples fato do altruísmo? Claro que tem a função do altruísmo, mas não é isso. É aquele risco lá do passado, milênios, lá do passado, que se dizia o seguinte: olha, se a pessoa não representar todos os tipos de extrato social, corre o risco da gente ter representações só de elite. Pronto, essa é uma defesa muito robusta sobre a continuidade do pagamento do subsídio. Mas isso, na minha interpretação, é 1% do problema. Por que isso é 1% do problema? Porque eu acho que até do ponto de vista político isso se resolveria. Isso não andaria para frente, porque a pressão dos legislativos, agora que está identificado, seria muito grande sobre esse tipo de fato. Mas tem um outro fato que precisa andar também, que são os outros 98%, 99%. É preciso rapidamente aumentar a qualidade da prestação de serviço dos legislativos municipais. Uma das bandeiras, a bandeira natural, é lutar pela continuidade dos pagamentos. As bandeiras adicionais são prestar serviços de qualificação para os vereadores. Exemplo, a Associação Mineira de Municípios faz isso há décadas. E a duras penas, a gente empurra para cima, acreditamos nós de maneira robusta, a gente empurra para cima a qualidade da prestação do serviço público na administração do Executivo. Cursos de capacitação na área de compras, de logística, de financeiro, orçamento. Para quê? Para que as pessoas tenham, no mínimo, uma formação suficiente para estar ali e se interessar por mais qualificação. E a gente tem identificado a dificuldade, nos congressos a gente não identifica, mas nos programas de qualificação, a gente tem identificado a dificuldade de participação de vereadores em cursos de qualificação. Tudo é motivo na vida, eu não discuto motivo, mas necessidade eu acho que é interessante a gente discutir. É necessário que a gente dê uma resposta a isso. A sociedade não suporta mais, em quaisquer
circunstâncias, prestações de serviço que não sejam de qualidade. E aí, nesse sentido, muito do que a Associação Mineira de Câmaras Municipais se propõe a fazer é orientar para qualificar melhor os servidores do Legislativo, estabelecer pontos comuns. Nós, do movimento municipalista do Executivo, nós temos pauta definida. O que nós queremos? Isso nós temos escrito. Queremos mais royalties de petróleo, queremos rediscutir a dívida da Previdência, queremos renegociar as dívidas dos estados para que isso se reverta em algo de benefício para os municípios, queremos discutir a questão da transferência dos ativos de iluminação pública, rediscutir o Pacto Federativo. Nós temos pauta estabelecida. Concordar com ela ou não é detalhe. Um pode concordar e outro não. Mas nós temos uma pauta de reivindicações. Temos agenda para discutir com o governador. Governador, quero falar com o senhor sobre o pagamento dos municípios aos convênios que são celebrados com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Emater. Nós temos que rever isso aqui. Se ele cede do lado de lá ou do lado de cá, é uma coisa. Mas nós sabemos bater na mesa e falar assim, queremos falar sobre isso. O movimento relacionado à atividade legislativa, vereadores, não tinha pauta definida. De verdade, todo mundo tem uma demanda. Todo mundo aqui tem uma demanda. Mas, de maneira unificada, o movimento não tinha uma demanda. E, nesse sentido, nós tentamos pautar essa mobilização através da fundação da criação de uma associação especificamente para esse fim. Por sorte, à medida que eu fiz toda a introdução do tema e cheguei até a hora em que eu ia me arriscar a falar sobre a Associação Mineira de Câmaras Municipais, eis que entra o nosso presidente, o Altair, para poder assumir aqui à frente os trabalhos e falar, Altair, a esse povo que está nos ouvindo aqui e que legitimamente reivindicaram a manutenção desta sala, para falar sobre os trabalhos que estão em andamento, tudo bem? Da Associação Mineira de Câmaras Municipais. Vou fazer um mínimo fechamento aqui e você assume daí a partir de então. Tudo jóia? Pessoal, reafirmando o que disse, desde o início, tentamos de toda forma possível retomar o tema que originalmente estava proposto. Não tem qualificação para tal, para falar sobre este assunto, e me esforcei ao máximo para tornar interessante o possível o assunto até aqui, fazendo um resgate histórico, contando sobre onde estávamos, quais são os principais problemas e onde estamos, para onde vamos. Tem gente mais qualificada para poder falar. Altair, agora é com você. Fala da Ricam, por favor. Seja bem-vindo. Tá bom? Desculpa, como sabem, eu tenho um problema de luz para resolver aqui do Congresso. Vejo vocês nas próximas salas. Só um minuto. Bem, boa tarde. Mas está muito fraco, não é possível, gente. Nós estamos querendo fortalecer os nossos municípios, fortalecer o poder legislativo municipal. Então tem que ser com um pouco mais de força, né? Para demonstrar a força do nosso legislativo, dos nossos municípios. Boa tarde. Boa tarde. Ah, melhorou. Bem, gente, primeiramente, pedir desculpa ao atraso, mas por conta desses imprevistos que creio que o Gustavo já mencionou aqui anteriormente, nós estávamos aí reunidos em outro local. Mas ele deve ter adiantado a vocês sobre a AMICAM, a Associação Mineira de Câmaras Municipais. A grande intenção dessa instituição é porque, assim como vocês veem, através desse evento, claro que problemas técnicos acontecem, mas eu já participo desse Congresso Mineiro de Municípios já há 6 ou 7 anos, e a gente, através desses eventos que são promovidos, a gente vê a força
que a AMM tem no Estado de Minas Gerais, a força de representação, né, e de representatividade, as conquistas que a AMM tem trazido para os municípios, cada vez que ela abraça uma causa, como a causa dos royalties, do petróleo, recentemente, a questão do ICMS, né, da divisão, da redivisão, né, do ICMS e também do Fundo de Participação dos Municípios. E é uma entidade que já tem 60 anos, então ela está consolidada, ela tem uma força, uma representatividade, um destaque, não só no Estado de Minas Gerais, como em nível nacional. E justamente isso que nós queremos agora, que o Legislativo ocupe também o seu espaço e a sua força. Nós sabemos que em Minas Gerais nós temos quase 10 mil vereadores espalhados pelas cidades que compõem o nosso Estado. E nós sabemos que a força está nos vereadores, está no Poder Legislativo Municipal. Mas o Legislativo Municipal, cada vez, ele tem sido mais penalizado. Né? Recentemente, quais dos que estão presentes aqui hoje que são vereadores? Levante a mão, por favor. Agora, levante a mão aqueles que são vereadores de cidades com menos de 50 mil habitantes. A grande maioria. Toda vez... eu tenho feito palestras, já fiz em Montes Claros, já fiz em Campos Altos, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, lá no sul de Minas. E toda vez que eu faço essa pergunta, quais são os vereadores de cidades com menos de 50 mil habitantes? 90% do público até porque 90%, 89% dos municípios do Estado de Minas Gerais e dos municípios do Brasil são de cidades com menos de 50 mil habitantes. E como vocês devem estar sabendo, foi apresentada recentemente uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, pelo senador Ciro Miranda, do Estado de Goiás, para que o subsídio dos vereadores com de cidades, né, com até 50 mil habitantes fosse extirpado. Ou seja, acabar com o subsídio de vereadores de cidades com menos de 50 mil habitantes. Uma proposta totalmente incoerente, que, na minha opinião, fere inclusive o princípio da igualdade entre os municípios, pois qual a diferença entre um município com menos de 50 mil habitantes e daquele com mais de 50 mil? Somente o número de habitantes e os recursos, que geralmente são escassos nesses municípios, e nos grandes municípios sobra recurso. Então, felizmente, nós criamos a AMICAM, né, a associação há tempo, e junto com a ABRACAM, que é a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, nós empreendemos uma luta, que inclusive encerrou-se no dia de ontem, lá em Brasília, e o senador Ciro Miranda aceitou, depois de muita mobilização nacional, retirar a PEC de tramitação. Então a PEC foi retirada nessa semana, mas isso não quer dizer que nós possamos ficar tranquilos. Eu, por exemplo, sou vereador em Três Corações, no sul de Minas, que é uma cidade com mais de 50 mil habitantes, nós temos cerca de 75 mil habitantes. E aí, numa das entrevistas que os jornais fizeram, me perguntaram: por que o senhor está preocupado com a PEC se não atinge a sua cidade? Eu falei: porque os golpes da democracia, eles começam assim. Eles vão até 50 mil habitantes, aí a gente aceita, fica quieto, aí eles vão até 70 mil, aí vai até 100 mil, aí daqui a pouco são só as capitais que vão ser remuneradas, daqui a pouco é só o Poder Executivo, e por aí vai. E na palestra que eu fiz aqui em Belo Horizonte, no Congresso Mineiro de Vereadores, eu ainda falava que se essa PEC fosse aprovada, nós só teríamos dois tipos de vereadores: vereadores ricos e vereadores corruptos. Porque os ricos, eles não precisam de outra fonte de renda. E os corruptos, eles iam dar um jeitinho de conseguir essa renda. Né? Eu falei, inclusive, que seria instituído o mensalão municipal. Porque o prefeito, ele iria, dentro das suas bases financeiras, dentro das condições das regalias que o Poder Executivo desfruta, ele teria poder financeiro, econômico, inclusive de barganha, para poder comprar o apoio de vereadores, para poder aprovar os projetos que lhe fossem convenientes. Então, uma PEC totalmente midiática. Eu acho que a intenção do senador, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com ele estava até meio bravo comigo, que na última palestra eu andei batendo demais, mas eu falei: senador, nosso objetivo não é comprar briga com os senadores, com os deputados federais nem estaduais, até porque nós reconhecemos que o Poder Legislativo, ele é um todo. Nós somos um todo em nível municipal, estadual e federal.
Então, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, todos nós temos a nossa importância, todos nós temos o porquê de existir essa função. Só que nós sabemos que os senhores senadores, os senhores deputados federais, principalmente, gozam de uma série de benefícios, não só financeiros, mas em termos de estrutura, que nós, vereadores, não temos, principalmente das cidades menores. Nós sabemos que nas cidades menores, muitas vezes a Câmara Municipal não tem nem sede própria. Às vezes é cedido um espaço da Prefeitura, né? Às vezes não tem funcionário, não tem corpo de servidores, não tem material de informática suficiente para funcionar, né? E os vereadores acabam se utilizando do seu próprio subsídio para manter as funções legislativas em dia. E o vereador, ele é o ente político que está mais próximo da população, né? O deputado federal, um deputado estadual, um senador, dificilmente ele é procurado por um cidadão, por um eleitor que votou nele. Agora o vereador não, o vereador você encontra na casa dele, você encontra no restaurante, na igreja, no velório, na esquina. Eu costumo dizer, Vicente, que a população tem convênio com a empresa de telefonia celular. Porque se você trocar o número do teu celular, no mesmo dia já está sabendo o novo número. Não é verdade? E nós, vereadores, nós sabemos qual é a nossa função. E uma das metas, uma das bandeiras da AMICAM é justamente que os vereadores tenham assegurado, né, e seja divulgado para a população, que a população tenha consciência da sua verdadeira função, que é legislar, fiscalizar, acompanhar o Poder Executivo. Porque geralmente a população nos atribui uma série de outras funções que nós não temos. Porque a população, pela proximidade que ele tem com o vereador, né, quantas pessoas têm a oportunidade de um dia conhecer um presidente da República? Pouquíssimas. Quantas conhecem o governador? Pouquíssimas. Conhecem o deputado federal, estadual, o senador. O prefeito, dependendo da população da cidade, às vezes até é mais comum, mas mesmo assim, pela função, pela atribulada função que ele tem, também não é fácil você encontrar com o prefeito. Mas com o vereador você tem contato. Você tem o telefone dele, você sabe onde ele mora, você encontra com ele na rua, na fila do supermercado. Então o vereador é o ente político que está próximo. E a população enxerga nele essa representatividade e às vezes cobra dele não só o que é a função, mas principalmente o que não é. E muitas vezes cobra dele coisas que são atribuições dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, leis e propostas que nós não podemos apresentar em âmbito municipal. Trabalhando sem filmar. É muito interessante que a população muitas vezes pensa que o vereador é assistente social, né, que ele está ali para doar cesta básica, para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, para ajudar na faculdade de alguém, para conseguir emprego. Muitas vezes ele é confundido. Tem gente que pensa que o vereador, às vezes, é até conselheiro, né? Conselheiro, psicólogo. Ele vai no gabinete para conversar com você, você fala, mas o que você está precisando? Eu não vim só para conversar com você. Quando tem o gabinete. Né? Porque geralmente a falta de estrutura, na grande maioria das câmaras, é muito grande. Então a gente fica assustado quando surgem propostas que vêm penalizar o poder legislativo, porque a gente sabe que o vereador, ele não deixa de ser vereador em nenhum momento. As pessoas, né, o vereador, ele é vereador ininterruptamente, 24 horas por dia. Eu ainda não tive a experiência, depois que eu ganhei a primeira eleição, agora estou na segunda, de ser ex-vereador. Mas os meus colegas que hoje são ex-vereadores, eles falam, mesmo sendo ex-vereador, o pessoal continua vindo na minha casa e corre atrás e pede para resolver isso, aquilo. E hoje nós estamos vivendo um fenômeno muito grande da renovação. Né? Na Câmara lá de Três Corações, por exemplo, lá não aumentou o número de vereadores, inclusive eu estou com 2 colegas aqui, o Luciano e o Lúcio, né? Então são 10 vereadores. E dos 10 vereadores da legislatura passada, só 2 foram reeleitos. Eu e uma vereadora do PSDB, a vereadora Regina. E por onde eu converso aqui com os presidentes de Câmara, com os vereadores das outras regiões, isso aconteceu no estado todo. Nós temos, em termos de prefeituras, nós temos 1/3 que foi reeleito e 2/3 que são novos, e a grande maioria prefeitos que nunca assumiram a função
do Poder Executivo anteriormente. São novos mesmo. E vereadores é a mesma proporcionalidade. O grande número de vereadores de primeiro mandato que estão chegando até as câmaras municipais, e isso é muito importante. Nada contra quem tem mais de um mandato, 2, 3. Né? Na minha cidade eu tinha um vereador, tinha 7 mandatos. Né? Tem 8. Meus parabéns aqui para o Vicente, que é lá de Nazaré, lá pertinho, né? Então, assim, quando o vereador é reeleito, é lógico que ele está sendo reeleito por uma aprovação que ele teve da comunidade, da população, por ideias que ele conseguiu transmitir, por projetos que ele conseguiu executar, e isso é muito positivo. Mas a renovação também é muito positiva, porque ela traz novas ideias, ela traz novos conceitos, e nós estamos vivendo num tempo em que a política precisa se renovar, não só em termos de pessoas, mas em termos de atitudes, porque nós vivemos uma época em que a transparência cada vez mais será um filão a ser adotado, não só pelo Poder Executivo, mas também pelo Poder Legislativo e mesmo pelo Poder Judiciário. A transparência, quando a gente fala, ontem, não sei se vocês participaram da palestra do Max Herger, né? A palestra excelente, inclusive ele depois saudou aqueles que assistiram de pé, eu fui um dos que assisti de pé, porque realmente prendeu a atenção, e vocês viram o que ele falou e me marcou muito, porque eu falo muito isso nas palestras também. Antes, quando uma pessoa da população tinha uma reclamação a fazer, ela fazia para o vizinho, né? Às vezes 2, 3 pessoas ali próximo dela ficavam sabendo. Se ela mandasse uma carta para o jornal não publica. Se ela fosse na rádio, a rádio não dava espaço. Televisão, então, nem se fala, a gente não consegue acessar. Só que hoje não. Hoje todo mundo tem celular, tem Facebook, tem Twitter, tem internet, iPad. Então, se acontece uma coisa lá no Vale do Jequitinhonha, daqui a pouco nós estamos sabendo aqui. Alguém fala, o vereador lá no Vale do Jequitinhonha aconteceu um problema com ele. Então, a população vai para o Facebook, vai para a internet, vai para o blog e reclama, critica. E, infelizmente, nós sabemos disso, que a classe política é penalizada como um todo. A grande maioria da classe política entrou na política porque quer ajudar a população, quer ajudar a sociedade, quer que o nosso país se desenvolva, quer que as nossas cidades se desenvolvam. Só que nós temos uma pequena fatia que pratica atos de corrupção, que pratica atos de improbidade, que faz aquilo que não é legal, e a notícia ruim vende muito mais do que a notícia boa, e nos jornais o que vai ter destaque são essas notícias ruins. Né? Hoje mesmo, se vocês passaram aí pelos estantes dos jornais, se vocês pegarem o Estado de Minas, pegar um Tempo e pegar Hoje em Dia, que são os 3 jornais mais que circulam, né, com maior número de exemplares aqui no Estado de Minas Gerais, vocês vão ver que as notícias principais são notícias ruins, seja da política ou de qualquer outra coisa. É acidente, morte, assassinato, roubo, explosão, bomba e por aí vai. Então, nós temos que nos esforçar no Poder Executivo para que as nossas ações de transparência levem até a população as notícias boas que acontecem a todo momento no Poder Legislativo. Nós temos diversos projetos de leis que são feitos nos nossos municípios, nas nossas cidades, diversos projetos sociais, diversas ações, pedidos, indicações, requerimentos que os vereadores fazem em prol da população, mas muitas vezes a gente não sabe fazer chegar isso até a população. Então, da mesma maneira que nós somos muitas vezes penalizados nos blogs, nos Facebooks da vida, nos Twitters, nós temos que saber também evidenciar. Eu, por exemplo, trouxe o meu iPad. Toda vez que a gente tem uma coisa boa aqui, uma palestra acontecendo, encontra algum deputado, encontra algum secretário, faz um pedido para o município, na hora eu já bato uma foto, já posto, já escrevo, vem alguns comentários ruins também. Por exemplo, a nossa secretária de Educação é tricordiana, a Ana Lúcia Gazola. Nós encontramos com ela ontem e já aproveitamos para fazer um pedido de uma escola que precisa de uma cobertura de quadra, uma escola estadual, e falar sobre outros projetos que ela já vem executando lá na região. Aí postei essa foto e tal, veio um monte de elogio, mas no meio dos elogios veio assim, por que você não perguntou para ela por que tirou os profissionais de educação física? Por que você não pede para ela mandar material para as escolas que está faltando? Então vão vir as críticas também, porque como eu disse antes, hoje a população
tem um acesso maior, principalmente através das redes sociais, aos seus representantes. E o vereador, além das redes sociais, como eu venho dizendo desde o começo, ela vai acessar facilmente andando nas ruas da cidade, indo na Câmara, indo nas sessões, ou encontrando ele em algum lugar. E nós temos que estar preparados. Por isso que uma das metas da AMICAM, da Associação Mineira de Câmaras Municipais, é trabalhar a formação dos vereadores. Porque muitas vezes, quando a gente assume o primeiro mandato, a gente até procura saber sobre o regimento interno da Câmara, sobre a lei orgânica do município, sobre o que faz o vereador, quais são as suas limitações, mas não dá para aprender tudo de uma hora para outra. Então, mesmo depois que você entra, é fundamental e importantíssimo que você participe de atividades como o Congresso Mineiro de Municípios, cursos de formação, simpósios, palestras, fóruns, porque além do conhecimento que você adquire nessas oportunidades, tem a troca de experiências. Você às vezes conversa com o vereador de uma outra região, uma cidade que está a quilômetros de distância da sua, mas que tem o mesmo problema que ocorre na sua cidade. E às vezes ele tem uma solução que vai se encaixar também na sua cidade. E às vezes você é a solução do problema dele. Então essa troca de experiências é muito importante para que a gente possa integrar as boas práticas do legislativo, as boas práticas da gestão municipal e implementá-las. Porque o vereador ele fica muito frustrado, não é verdade? Que a gente não constrói escola, a gente não constrói hospital, não constrói quadro, não tapa buraco, a gente pede, implora, faz requerimento, ajoelha para o prefeito, quando é oposição, vai na rádio, vai na tribuna, xinga, fala, mas nós não temos o poder da caneta de mandar fazer. Nós sabemos disso, das nossas limitações, mas a população não sabe. Ela não enxerga, ela votou em você e ela quer que você resolva o problema dela. Não é o problema da comunidade, porque se fosse da comunidade, ainda seria mais fácil. Se a pessoa enxergasse assim, o que será que ele vai fazer para o meu bairro, para a minha região? Não. Ela quer que você tape o buraco que tem na frente da casa dela. Se tiver um na frente da casa do vizinho e do tampar, ela já não importa. Ela quer saber do problema que aflige ela pessoalmente. É a lâmpada do poste que está queimada em frente à casa dela. Ela fala, mas eu pago taxa de iluminação pública. Aí você fala, mas você não está pagando a luz daquele poste que está na sua casa, você está pagando do caminho que você anda até chegar lá, todas aquelas lâmpadas. Mas é difícil entender esse sentido de coletividade, esse sentido de que mesmo que eu tenha sido eleito por uma região em específico, então, por exemplo, o nosso vereador Luciano, ali, que é dos Três Corações, ele tem uma votação muito expressiva num bairro lá que chama Cinturão Verde. Só que depois que ele é eleito, ele não vai trabalhar mais só pelo Cinturão Verde. Ele é vereador da cidade inteira. Ele representa os 75 mil habitantes da cidade. Ele não representa mais só aquela fatia da população. E aí, quando ele consegue um benefício com o prefeito para um outro bairro, ele vai ser criticado. Nossa, ele mora aqui, foi eleito pelo nosso bairro, conseguiu a quadra lá para o outro bairro e não conseguiu para o nosso. Porque a população é isso, ela enxerga muito o que está próximo dela e enxerga muito a sua realidade, o que vai favorecer a ela mesma e não ao coletivo. Agora, nós vereadores, nós temos uma força muito grande, mas muitas vezes nós não sabemos utilizar. Eu vejo, por exemplo, a questão de oposição. Hoje, lá em Três Corações, eu sou situação, prefeito, sou da base de apoio do prefeito, e nós temos vereadores da oposição. E às vezes eu vejo a forma com que eles fazem oposição, é uma forma que não prejudica o prefeito, em nada. O prefeito não muda nada, mas prejudica a população. Porque quando você vota contrário a um projeto que vai beneficiar a população somente para não deixar o prefeito fazer, não, eu vou queimar o prefeito, ele quer fazer um posto de saúde lá no bairro Z. Eu não vou deixar ele fazer, eu vou votar contra essa abertura de crédito especial aqui que ele está querendo. Eu não estou prejudicando o prefeito, estou prejudicando ele em quê? Porque ele vai para a rádio e vai falar, olha pessoal do bairro Z, eu quero fazer um posto de saúde aí, mas os vereadores não estão deixando, eles não querem aprovar o crédito, eles estão indo contra vocês. Então, a forma mais correta de fazer oposição é uma oposição consciente. É uma oposição que realmente vai apontar problemas e erros da administração que estão prejudicando a população, que estão prejudicando o funcionalismo público, que estão prejudicando a gestão. E não
querer reprovar ou querer ir contra tudo e contra todos, simplesmente por fazer oposição. Não, eu vou ser contra tudo que o prefeito apresentar, porque eu sou oposição. Essa não é a forma correta. Você não está prejudicando o prefeito, você está prejudicando a população. E nós, vereadores, como eu estava dizendo, temos uma força muito grande. Nós temos uma voz forte, nós temos uma voz representativa, porque nós fomos eleitos para representar um grande número de pessoas, mas às vezes nós não nos damos o nosso verdadeiro valor. Muitas vezes nós subjugamos a nossa força e subjugamos o nosso poder. Nós somos os legítimos representantes da população, eleitos democraticamente por ela para representá-la. E nós temos que assumir essa função. Quando a gente fala, são os nobres vereadores, são nobres mesmo, porque são eleitos pela população, são representantes, não foram impostos, não foram indicados, foram eleitos, foram escolhidos pela população. E podem ter certeza que algum mérito nós tivemos para isso. Ninguém chega a uma eleição, ganha uma eleição somente por poder econômico, por força de propaganda e tudo mais. Um histórico de vida, um histórico de serviços prestados, um histórico de capacidade técnica, de competência, de liderança, podem ter certeza que uma série de virtudes nós temos para poder chegar a ocupar uma vaga dentro das câmaras municipais. E por isso que nós estamos buscando essa união, buscando nos conglomerar. Vocês vejam, como eu disse lá atrás, um evento como esse, com a grandiosidade desse Congresso Mineiro de Municípios, formado por uma associação que já perdura há 60 anos, há 6 décadas, sempre representativa, sempre com participação, sempre tendo êxito nas suas sempre tendo conquistas, sempre tendo êxito naquilo que ela busca para as prefeituras, para os municípios. E nós, vereadores, durante muito tempo não tivemos representação nenhuma. Depois começaram a se criar as associações micro-regionais, que são muito importantes. Hoje de manhã eu participei aqui da reunião da frente dos vereadores da região metropolitana de Belo Horizonte, também. Lá no sul de Minas nós temos a AVEMAG, que é do Circuito das Águas. Ali no Triângulo Mineiro nós temos a ACOM, que é a Associação de Câmaras do Centro-Oeste de Minas. Então nós temos uma série de associações micro-regionais que representam os vereadores, mas que muitas vezes não têm participação. O vereador fala, não vou participar de fórum, não vou participar de discussão, não, isso não vai levar a nada, não vai gerar resultado. E é essa desunião que muitas vezes leva senadores e tudo a apresentar propostas como essa da PEC 35, que foi retirada, mas pode ser apresentada de novo. E aí como que nós vamos barrar? Como que nós vamos nos presenciar? Como que nós vamos nos fazer levar a nossa voz até os senadores, até os deputados? É através da união. Assim como existem essas entidades micro-regionais que nos representam, e é importante que nós participemos delas, hoje nós temos uma associação maior, que é a Associação Mineira de Câmaras Municipais, que está em fase de registro cartorial, para que a gente possa fazer tudo dentro da legislação, dentro do que nos pede as formalidades da lei, para que dentro em breve a gente possa procurar cada Câmara Municipal, buscar a associação das câmaras municipais para essa entidade, para que ela possa nos representar, para que ela possa dar voz às necessidades do Poder Legislativo. Porque sendo o Poder Legislativo a legítima voz do cidadão, a representatividade do cidadão do município, ele também tem que ter a sua representatividade assegurada, para que ele tenha as suas necessidades asseguradas, para que daqui para frente todo o Legislativo Municipal possa ter a estrutura necessária, possa ter a estrutura financeira, administrativa, corpo técnico, em termos de informática, software, material, para que ela possa funcionar bem. Senão a gente vai numa Câmara de Belo Horizonte e a gente pensa que está numa Assembleia Legislativa de tanto assessor, tanta estrutura, tanto material técnico, tanto corpo informatizado, e aí quando você chega numa Câmara do interior, ela funciona numa sala emprestada da Prefeitura, o computador está estragado, não tem servidor, não tem verba suficiente para contratar mais. Então as câmaras têm que ter a sua estrutura mínima para funcionar. Isso está mudando. Eu tenho visitado diversas cidades até pequenas, que têm poucos recursos, mas que os presidentes estão fazendo economias,
estão construindo suas sedes próprias. E digo a vocês, se vocês ainda não têm a sua sede própria, né, toda cidade, quando vai construir sede própria da Câmara, foi assim em Três Corações também, tem aquele que levanta e fala, mas por que ele não investe esse dinheiro para construir uma creche? Por que ele não investe esse dinheiro para fazer uma praça, para fazer uma quadra? Mas a hora que fica pronta, a Câmara é utilizada a exaustão. Nós temos esse exemplo lá em Três Corações, nas diversas entidades que usam o nosso plenário para fazer reunião, né, para fazer encontros, para fazer palestras. É uma Câmara funcional que atende bem a população, que dá estrutura para o vereador trabalhar, e não adianta, o vereador vai ser procurado mesmo. Né? A gente está repetindo várias vezes, e é verdade, o vereador é o ente mais próximo, é o ente político mais próximo do cidadão. É a ele que o cidadão vai recorrer em qualquer situação. Desde procurar às 2 horas da madrugada para conseguir um carro, uma ambulância para levar o doente, até na hora de fazer um projeto de lei e fazer um requerimento, fazer uma indicação, que é a função legal do vereador. Então, para isso, nós precisamos ter estrutura, precisamos sim ter o subsídio. Né? Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, não é verdade? E eu falava isso até nas palestras, quando a gente estava lutando contra a PEC 35, né? Se os senhores senadores e deputados querem fazer economia no Poder Legislativo, que o exemplo comece de cima, não é verdade? Que diminua o número de assessores, que diminua a verba indenizatória. Né? O senador Ciro Miranda, por exemplo, que é o autor dessa PEC, ele não chegou ao Senado eleito. Ele era suplente do senador Marconi Perillo, lá de Goiás. E quando o Marconi Perillo assumiu o governo, aí ele assumiu o Senado. Então, como ele nunca enfrentou uma eleição, como ele não sabe as agruras, né, que o ente político passa para chegar a ocupar uma vaga no Legislativo, ou até mesmo no Poder Executivo, talvez por isso ele tenha apresentado uma PEC, na minha opinião, tão indecorosa. Mas eu acho que fizeram isso para efeito de mídia. Porque na época, na mídia, deu... Mas ele precisou do vereador, vai lá, pedir um voto para ele. Precisou. Então, Luciane, isso que você falou, é isso que eu disse, ele não chegou lá com voto, porque ele era suplente. Eu ainda falei numa das palestras, falei assim, já que querem fazer economia, vamos colocar agora que não vai ter mais suplente de senador. O senador só chega lá por voto. Se o senador virar, assumir outro cargo, o segundo colocado entra. Aí é uma forma de economia. Né? E outra coisa, Luciane, toda vez que um deputado federal, deputado estadual, ou senador, ou governador, ou presidente da República, quando chega o momento das eleições, como no ano que vem, que é ano de eleição, eles vêm atrás de quem para fazer campanha? Os vereadores. Porque os vereadores estão lá na base, os vereadores conhecem os eleitores, estão nos bairros, estão nos municípios. Porque a federação e o Estado, na verdade, não existe, é um conglomerado. O que existe é o município. É do município que está o cidadão. A nossa federação é composta de municípios. Então o município está lá, ele existe de verdade. O cidadão está lá no município. É ali que as coisas acontecem, é ali que funciona, é ali que acontece o comércio, é ali que acontece a educação, a saúde, a assistência social. E aí eles vêm atrás dos vereadores para fazer campanha, para pedir voto, para coordenar a campanha, mas na hora de uma contrapartida de reconhecer o verdadeiro valor do Poder Legislativo das câmaras municipais, não acontece da mesma forma. Então, como eu disse desde o início, nós temos que procurar, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cada vez mais a união do Poder Legislativo Municipal em prol da nossa causa. Qual é a nossa causa? É a causa do cidadão. Nós estamos aqui para representar o cidadão. O que nós queremos é o bem comum. Nós queremos bem-estar para a população, qualidade de vida para a população. Que os cidadãos tenham todos igualdade de direitos e que eles tenham acesso aos serviços básicos, que eles tenham acesso a políticas públicas. Só que hoje é necessária uma gestão moderna. Hoje é necessária uma gestão transparente. Hoje é necessária uma gestão compartilhada, onde haja também a participação popular. Cada vez mais nós temos que promover nas nossas câmaras municipais a participação popular, as audiências públicas, as reuniões temáticas, fóruns de discussão, discutir junto com a população os problemas que afligem a sociedade. Porque aí a população vai ver que não é tão fácil, que não é com um toque de mágica que se resolvem os problemas.
Quando você traz a população para discutir junto com você, quando você consegue atrair a população para o seu lado, fica muito mais fácil de conseguir resolver as coisas, de chegar a resultados positivos e principalmente de que ela esteja participando junto conosco, que ela descubra que não é só o agente político, aquele que foi constituído através do voto, que tem o poder de mudar a sociedade, que tem o poder de mudar a vida do cidadão. A pessoa tem que ter consciência de que ela também pode fazer a diferença, que quando ela joga um lixo na rua, ela também está fazendo mal para o município. Que o município tem aquela frase que o município mais limpo não é aquele que mais se limpa, é o que menos se suja. Então a população tem que ter essa consciência ambiental, consciência de corresponsabilidade na gestão do município. A população não é prefeito, não é vereador, não é secretário, mas ela também tem que participar, tem que dar a sua contribuição. Pois não. Tem uma pergunta a fazer. Essa semana nós percebemos, através da pauta midiática e pelo jornal Tempo, a insatisfação em Belo Horizonte de alguns parlamentares com relação até mesmo ao sistema burocrático, né, do equipamento da Câmara Legislativa e principalmente esse encodo, né, da construção do consenso da democracia dentro do Legislativo que reflita-se no Executivo. Há esses engodos. Então, no Tempo, no jornal Tempo, essa semana, nós vimos essa matéria, inclusive em Belo Horizonte, grandes nomes do cenário políticos que não pretendem mais voltar, com insatisfação, inclusive dentro dessa questão da transparência, que você traz a importância de se ter, né, na gestão do mandato, alguns fatos que respingam em alguns parlamentares que às vezes nem têm envolvimento com a questão que está sendo averiguada pelo Ministério Público ou que ganhou uma certa dimensão midiática e que fere e macula a imagem daquele candidato que tem a premissa da democracia e da transparência e de uma gestão pública eficiente. E outra questão que nos afere muito e que é o engodo hoje do Brasil para que possamos avançar, principalmente nesse sistema de infraestrutura, de consolidação de políticas que façam com que o nosso país saia dessa condição de emergente, que é o processo burocrático das questões, tanto do Executivo, como do Parlamentar, como do Judiciário. Como melhorar? A Associação Mineira de Municípios, ela pensa algum projeto de formação e também de compilação para que esse processo melhore? Qual é o seu nome? Ramon. É de onde, Ramon? Daqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ramon, na verdade, em termos da AMICAM, né, que ela foi fundada agora, a gente quer justamente contribuições como essa que você vê. É um assunto que ainda não havia sido colocado em pauta, mas que eu, inclusive, vou depois anotar ali para que a gente possa colocar, porque realmente existe uma burocracia muito grande, né, dentro do Poder, não só do Poder Legislativo, mas no nosso caso específico aqui, né, desde a tramitação dos projetos até a forma como são colocados os regimentos, né? Nós estamos reformulando o nosso regimento interno lá, mas ainda não há muito essa abertura para trazer um regimento mais moderno, mais ágil, mais eficiente. E eu acho que é uma grande pauta para que a gente possa discutir, sim. Ainda não havia sido tocado nesse assunto, mas eu, inclusive, vou colocar para que a gente possa trazer isso à tona. E quando você fala da questão dos nomes, né, da questão de pessoas que querem se candidatar e que às vezes se sentem, não sei se foi isso mesmo que eu entendi, se sentem... Algumas pessoas, inclusive, já fizeram parte e hoje já não querem mais voltar insatisfeitas com a postura. É o que eu digo. Eu ainda acredito, né, pelo que eu vejo, que é uma minoria que acaba praticando esses atos. E hoje, o que acontece? Existe também, eu, por exemplo, eu sou contrário àquela PEC 37, né, sobre a questão do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público tem legitimidade, ele deve sim, o Ministério Público presta um grande serviço ao nosso país. Mas o Ministério Público também comete erros, né? Assim como nós do Legislativo cometemos, do Executivo. Né? E quando a gente comete um erro, esse erro reflete diretamente na população, reflete diretamente nas cidades. Então, eu acho que a importância da formação do agente político, a importância do agente político estar preparado para assumir uma função que é tão expressiva,
porque às vezes a gente não, como eu disse desde o início, não se dá o verdadeiro valor, mas nós estamos tratando da vida de milhares de pessoas. Nós representamos essas pessoas, nós tomamos decisões por essas pessoas. E veja que a questão burocrática, e a gente fala das interfaces, né, do Poder Legislativo com o Executivo, muitas vezes o Poder Executivo, ele, na ânsia, né, de conseguir aí os seus convênios, de conseguir realizar suas obras, seus projetos, ou na ânsia ou na falta de planejamento, pode ser também, ele encaminha projetos para o Executivo a toque de caixa. Né? Encaminha aquele monte de projeto, não dá tempo de analisar, não dá tempo de se olhar, levar para a assessoria jurídica, olhar com mais, digamos assim, uma segunda vista, né? E aí fala, ó, se vocês aprovarem esse projeto aí, nós vamos comprar máquina, nós vamos asfaltar tal bairro, nós vamos construir casa popular. Agora, se vocês não aprovarem, eu vou falar para a população que vocês estão contra. E o vereador, ele tem justamente essa função, uma das funções é fiscalizar. Né? E na função de legislar está justamente a análise, né, desses projetos, a análise a fundo desses projetos, né, para que a gente possa compreender e para que a gente possa, inclusive, colaborar com o Poder Executivo, porque às vezes pode faltar alguma coisa, um projeto que não foi atento no momento que ele foi feito, pode também ter alguma coisa ali que não foi atenta no momento, que pode prejudicar a população. E nessa interface com o Poder Executivo, a gente tem que assegurar a independência do Poder Legislativo. Porque nós somos parceiros, nós temos que atuar em harmonia, né? A Câmara e a Prefeitura formam uma boa dupla na hora da ação de trabalho, mas a Câmara não pode ser submissa ao Poder Executivo. Como eu disse anteriormente aqui, que eu sou da base do prefeito, mas isso não quer dizer que eu, como presidente da Câmara de Corporações, deva aceitar todos os projetos que vêm ou deva acelerar a tramitação deles sem um estudo adequado do projeto, sem um trabalho com as comissões temáticas, porque isso estaria acarretando em erros que afetam diretamente a vida da população. Então, nós somos, até por sermos parceiros do prefeito e sermos base, é que nós temos que passar pente fino mesmo nos projetos. Temos que analisar com a maior calma, com a maior tranquilidade, para que a gente cometa o menor número de erros possíveis, né, na análise desses projetos. E os prefeitos geralmente, qual é o seu nome? Maria Isabel. E a maioria dos prefeitos não entende isso. Né? Quando você quer analisar, quando você quer refletir um pouco mais sobre o projeto, ele já acha que você está indo contra, que você quer oposição, que você quer barrar. Pois não. Machado. Nós temos uma autarquia que cuida do nosso saneamento básico, ou seja, a água da nossa casa eles cuidam. Ele vai ao SAI. E eles lançaram essa semana um aumento de 20% nas contas de água e esgoto. Aí chegaram ao meu conhecimento, olha, está aumentando, a gente saiu, fui conversar diretamente com o presidente da água. Eu não quero que você baseie para mim aonde que você achou esse índice, aonde que está defasado, aonde que está tal. E já tinha até feito decreto, porque a população não está sabendo, nem nós estamos sabendo. Então nós queremos que você baseie até para a gente poder defender o seu lá na Câmara, porque o pessoal vai lá em cima. A passar 2 dias ele suspendeu o aumento. Entendeu? Então a gente tem que estar atento, porque essas coisas têm força assim, só no fato de eu ter chamado ele para conversar, subiu o aumento. Isso que a está falando é muito importante. Lá em Três Corações, alguns anos atrás, eu não era vereador ainda, foi há 12 anos atrás, mais ou menos, fez uma audiência pública para discutir se o município firmava convênio com a Copasa ou se ele criava o SAAI, como existe lá em Machado e tantas outras, lá em Mendes, né, e tantas outras cidades aí do nosso estado. E os vereadores foram contra o contrato com a Copasa, que era um contrato de 30 anos, onde a Copasa seria responsável pela água e pelo esgoto. Antes das estações de tratamento de esgoto ficarem prontas, já haveria um aumento de 50% nas contas de água, e depois das estações ficarem prontas, um aumento de 100%. Aí o que aconteceu?
Os vereadores foram contra, fizeram audiência pública, derrubaram o convênio, o prefeito foi lá, fez um decreto e renovou o convênio para a Copasa por 30 anos. Esse prefeito já faz 8 anos, né? Saiu, né? E um ato totalmente inconstitucional. Existe uma ação civil pública que, em primeira instância, o município já ganhou da Copasa, mas agora foi para a segunda instância. Eu creio que nós vamos, Três Corações. Eu creio que nós vamos ganhar novamente, mas enquanto isso, a população está pagando 50% a mais na Copasa. Mas os vereadores da época foram contra. Eles tiveram coragem de ir contra o prefeito, fizeram audiência pública, a população foi contra, mas infelizmente a vontade do Poder Executivo prevaleceu. Né? Mas ainda está em tramitação essa questão judicial. Acho que é o meu problema. 30 anos, tem dia que faltar, né? Qual que é a sua cidade? Então é assim, tá faltando água no bairro ali. Aí o Alex está ali atrás, falta e o contrato com a Copasa, 30 anos. A gente não consegue chama, conversa, nada. O Pato de Minas tem o maior do Brasil, com 11 mil assinaturas, 11 mil pessoas na ação civil. Qual que é a Copasa? Eu já. Presidente, com relação à provocação do colega Ramon, eu tinha uma colocação para fazer aqui. Eu trabalho na Câmara Municipal há 22 anos. País. O que a gente vê, até não queria falar na universidade, porque eu quero colocar um caso aqui concreto. Por exemplo, queria se pleitear uma verba para o município e tinha que ser entregue o plano de gestão dos resíduos sólidos até o dia 25 de abril. Esse plano está sendo montado lá na secretaria há quase 9 meses. Ele chegou faltando 15 dias e eles querem tirar todo esse atraso em cima da Câmara Municipal. Então, assim, a gente vê que nem sempre a Câmara é culpada. É aquilo que o outro estava falando, que eu não me lembro o nome dele. Tem que se trabalhar para melhorar a imagem realmente do Legislativo. Porque muitas vezes está pagando por uma conta que não é da Câmara. Né? Então, eu vejo essa necessidade. E com isso também, o que me preocupa um pouco é essa posição da AMM de defender os prefeitos e da outra associação defender os vereadores. Será que não vai ter aí um lado mais forte, um mais fraco? Não vai ter aí um conflito? Porque, afinal de contas, a AMM não é a Associação Mineira de Municípios? Por que o vereador não faz parte do município? Então, eu fico pensando se não vai cair nessa mesma questão que a gente vive lá na cidade. Legislativo pagando porque é o lado mais fraco. Aí eu queria só fazer essa colocação para o senhor, como presidente, olhar esse lado. Ana, muito pertinente as suas colocações, e eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão aqui, todas as câmaras municipais já viveram situações como essa. Inclusive a minha. São projetos, por exemplo, lá nós estamos com o projeto do motofrete, aquela regulamentação do motofrete, que está um problema danado, os motofretistas todos sendo multados, a polícia parando e tudo mais, e a regulamentação municipal ainda não saiu. Aí chegou lá na Câmara e começou aquela pressão. Nós temos que aprovar o mais rápido possível aprovar. Numa primeira passagem pelo projeto, nós já vimos coisas absurdas lá no projeto, como valor de multa, como aplicação de pontos, que nem o Código Brasileiro de Trânsito tem aquela pontuação. Então, eu pedi para impedir a tramitação do projeto. Enquanto a gente não discutir com a Polícia Militar, com o pessoal da Prefeitura, do Departamento de Trânsito, os vereadores, que fazer uma coisa mais ampla, nós não vamos aprovar. E pedimos a colaboração da Polícia Militar, informalmente, né, se ela pudesse, nesse primeiro momento, usar as blitzes mais para a questão de advertência, de informação do que de multa em si, né, até que a gente possa aprovar definitivamente o projeto. Mas geralmente acontece, por exemplo, plano de resíduos sólidos, né, é uma coisa que está em voga em todos os municípios também, e realmente existe um prazo para se adequar, senão não vai poder pleitear as verbas, e aí gasta-se um tempo na prefeitura, no estudo, com técnicos e tudo mais, mas depois não se dá o mesmo tempo necessário para que a Câmara possa analisar e fazer com que o projeto seja aprovado com consciência. Isso é um problema que todos nós
câmaras municipais vivenciamos. Essa troca de experiência é importante até justamente para isso, para a gente ver o que acontece em outras câmaras, às vezes é a mesma realidade das nossas, né? Sabe o que acontece? Só um minuto. Seu problema, os mototáxis querendo aprovação rápida. A minha cidade, tudo tratado de interior, são os taxistas contra os mototáxis. E eles são a maioria. Lá também. Entendeu? Também é, vai. Então, mas é o direito. É o mototáxi ou o motofrete? Não, mas são os taxistas mesmo. Sim. Os táxis, carros. Eles não querem a aprovação do mototáxi. Não, o projeto é unificado. Lá foi junto. Pode fazer junto, é só ser discriminar. É só ser discriminar, tá? Então aí os taxistas vão brigando. Com relação a outra consideração da Ana, uma consideração pertinente, sim, né? A Associação Mineira de Municípios, ela representa o município, ou seja, ela representa não só prefeituras, como câmaras municipais também, e representa até o cidadão, né? Mas existia, Ana, já há uns 4, 5 anos, um movimento de presidentes de câmara de várias partes do estado que reivindicavam, como já existiam as associações micro-regionais, que existisse uma entidade estadual que conglomerasse todas essas micro-regionais, para que ela desse um pouco mais de vulto, de voz, né, e de estrutura a essas micro-regionais, né, nessas brigas maiores, quando tivessem causas maiores, coisas que envolvessem o âmbito estadual, né, e por isso que se criou a AMICAM. Eu acredito, eu digo a você com toda sinceridade, apesar da parceria que hoje a gente tem com o presidente Ângelo Lucani, e agora vai tomar posse o Toninho Andrade, que está fazendo, que vão existir momentos em que a AMICAM vai provavelmente adotar uma postura em relação a um determinado assunto, defendendo os interesses do Poder Legislativo, e a AMM pode adotar uma postura diferente. Pode acontecer sim, né? Mas nós não queremos que isso aconteça de uma forma conflitante, seja de uma forma democrática, né? Até o momento não aconteceu. Nessa luta dos royalties, a AMICAM estava junto com a AMM, nessa luta pelo Fundo de Participação dos Municípios nós também estamos juntos, na luta da PEC 35 eles também estiveram juntos conosco, mas pode acontecer. Mas nós não queremos que seja de uma forma conflitante, que seja de uma maneira democrática, harmoniosa, onde cada entidade vai ter a sua independência. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida que eu pudesse esclarecer? Acho que nós estamos chegando ao horário. Meu nome é Alberti Antônio Barroso Mourão, sou vereador da comarca de Sabinópolis. Nosso município é uma situação muito interessante. Em 1924 houve a emancipação do município. E naquela época houve doação de lojas para a Câmara Municipal. Embora nós sabemos que tudo pertence ao município, né? Com isso, foi construída, nós temos uma nova rodoviária e uma antiga rodoviária. Nessa antiga rodoviária, são dois pavimentos, o prefeito, através do projeto, solicitou que fosse devolvido ao município essa estrutura, porque na realidade é do município, para que ele possa ser alugado ou que o município possa trabalhar com prédios, que a Câmara Municipal não pode fazer isso. Com isso, foi feito o projeto e foi devolvido ao município. O prefeito municipal, então, com isso, fez a proposta para a Câmara que na parte superior seja construída a Câmara Municipal e, em contrapartida, na parte de baixo, a Câmara ajude o município a reformar. Certo? Então, com uma situação Aí, eu tenho uma pergunta a fazer, o seguinte: qual seria uma legislação legal para isso, para que futuramente não dê problema ao presidente da Câmara? E também, como foi construída a sede de vocês? Tá? Se vocês construíram ou deram a verba para o prefeito construir? Qual a maneira legal para se fazer isso? A primeira pergunta,
eu vou preferir discutir um pouco mais com você, porque devem ter algumas questões que são particulares não, mas que são específicas lá. Então, se eu der uma opinião no todo, posso acabar falando alguma coisa que não é o real. Né? Então, a gente pode discutir, vou até pedir a ajuda do Rogério, o nosso assessor jurídico, para poder falar com mais pertinência. Mas, no caso de Três Corações, a sede foi construída pelo próprio Poder Legislativo. Como você disse, é tudo do município. Quando a gente passa a escritura, não, a Câmara pode fazer, tem autonomia. Inclusive, o ano passado, nós fizemos uma ampliação da Câmara, nós fizemos o primeiro anexo da Câmara, que é a Escola do Legislativo, já na minha presidência, e lá tem uma situação curiosa, parecida com a sua. Lá o terreno era da Câmara Municipal, né? O município reverteu esse terreno para que fosse construída a sede. Aí, passado algum tempo, o presidente não queria fazer a sede, aí esse terreno foi doado para uma associação de policiais da Polícia Civil. Eles também não deram continuidade, não fizeram a construção, esse terreno voltou para o município, e aí o outro presidente construiu a sede, né? Fez o processo licitatório, tudo isso, e foi construída a sede da Câmara Municipal. E no ano passado a gente fez esse anexo. Para você ter uma ideia, esse anexo que nós construímos, nós já temos a escritura dele, com tudo formalizado, com todas as... do município, tudo em nome do município. E a sede da Câmara Municipal até hoje não tem escritura, porque com esse processo de reversão do terreno, a associação na época entrou na justiça e ganhou em primeira instância, perdeu em segunda, a causa ainda está, então nós não temos a escritura definitiva do prédio até hoje, agora está se regularizando, né? Mas depois a gente possa até apresentar a legislação pertinente, nós podemos fazer a construção, desde que seja um processo licitatório, desde que tenha o valor, né, necessário para a obra, com o acompanhamento da prefeitura, e é tudo registrado no nome do município. Né? Nada fica em nome da Câmara, é registrado em nome do município, né? E a prefeitura, claro, muito difícil, acho até difícil que aconteça, porque claro, se a prefeitura reivindicar o imóvel, reivindicar alguma coisa, pode acontecer, né? Porque está em nome do município, né? Mas vai criar um atrito tão grande no Poder Legislativo que vai pedir que o prefeito vai querer fazer isso. Sobre a sua primeira pergunta, a gente pode conversar com mais calma depois, a gente vê as especificidades lá. Ok? Bem, gente, eu quero agradecer, né, a paciência de vocês, agradecer a participação, mas eu acho que a mensagem que eu deixo... Quer fazer mais uma pergunta? Antes de encerrar? Tem legalidade a ajuda de curso de gabinete para o vereador? Qual é o seu nome? Israel, existe uma legislação que trata a respeito da verba de gabinete ou verba indenizatória. É o mesmo recurso que existe na Câmara dos Deputados, mas existe muito questionamento jurídico a respeito disso. Na Câmara Municipal de Três Corações, mais algumas câmaras que eu conheço, eles adotam a seguinte questão: existe o gabinete individual do vereador, ele tem um assessor exclusivo para ele, tem telefone, tem material de papelaria, tudo, internet, tudo, mas é tudo pago pela Câmara dentro de uma rubrica própria lá do sistema contábil, né, que coloca como gabinetes. E aí a Câmara arca com toda essa despesa, inclusive a contratação do assessor. Agora, câmaras maiores, como a Câmara de Belo Horizonte, a Câmara de Juiz de Fora, câmaras de cidades maiores, eles utilizam a verba de gabinete. Aí é o seguinte, a Câmara não arca com nenhuma despesa do gabinete e repassa uma quantia, né, financeira para que o vereador custeie todas as despesas do seu gabinete, inclusive a contratação do funcionário. Contratação de funcionário, telefone, papelaria, internet, publicidade, por aí vai. Então, assim, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais existe muito questionamento a respeito de verba de gabinete. Sabe? Ela não é ilegal. Ela tem a forma legal de fazer, pode ser feita até uma consulta ao próprio tribunal de qual a forma legal, mas as câmaras, principalmente as câmaras menores, né, que eu tenho visto, elas estão preferindo adotar esse gasto na sua própria contabilidade
ao invés de repassar a verba de gabinete. Porque existe uma dificuldade muito grande da comprovação de gastos e das notas fiscais, que acaba gerando problema para o próprio vereador. A legalidade. A legalidade existe. Existe legalidade, existe a norma correta, né? Inclusive em Belo Horizonte é adotada. Tá? Não, a gratificação é o seguinte: o vereador ele não pode receber nenhum tipo de gratificação a não ser o subsídio. Inclusive, o Tribunal de Contas de Minas Gerais se posicionou recentemente que os presidentes de Câmara não podem receber nenhum tipo de diferencial dos seus subsídios diante dos outros vereadores. Na Câmara de Transformações, por exemplo, o presidente tinha 30% a mais de subsídio a título de verba de representação. Já cortou, por orientação do Tribunal de Contas. Inclusive, saiu uma matéria essa semana no jornal falando sobre esse posicionamento na Câmara do Norte de Minas, que fez um questionamento ao Tribunal e ele negou. Qualquer tipo de gratificação extra é negado, exceto o 13º. O 13º ele pode ser recebido desde que ele tenha uma lei autorizativa na fixação do subsídio. Então, quando você vai fixar o subsídio para a próxima legislatura, você já fixa o valor do subsídio e inclui o 13º. Isso é legal, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado. Tá? Luciene, não está muito claro para nós ainda isso. Eu, lá na Câmara de Transformações, por prudência, logo que saiu essa determinação, e nós fomos fixar o subsídio para esse mandato, no mandato passado, eu decidi extinguir, junto com os demais vereadores, por prudência. Me ligou uma presidente de Câmara, não sei se ela até estava presente aqui, de Buenópolis, se não me engano, Buenópolis, no norte de Minas, que ela recebe o diferencial e ela queria inclusive uma intercessão da Americana junto ao tribunal. Nós vamos começar a levantar essa causa. Já vou conversar com a presidente do Tribunal de Contas, inclusive estou aguardando a confirmação dela na posse amanhã. Se ela vier, eu já quero adiantar esse assunto com ela. Porque eu acho, que não é porque eu sou presidente, mas o presidente da Câmara ele tem um acúmulo de funções maior, de funções administrativas e mesmo a responsabilidade, porque ele assina a responsabilidade administrativa e financeira de todo o poder legislativo. Mas hoje o que o Tribunal está aconselhando é que não exista nenhum diferencial no pagamento do subsídio do presidente da Câmara, nem em diárias, nem em nada. É evidente nesse caso. Na nossa cidade era feita assim, a resolução determinava o subsídio dos vereadores. Subsídio, é muito, tal. E sendo que o presidente receberia ele na sua totalidade, e aos vereadores 71%. Isso aí, no meu pensamento, logicamente, isso acabaria de ter uma ação para que aqueles vereadores que recebiam 75%, 71%, fossem igualar ao valor. Mas longe de querermos fazer isso. E na última, para essa legislatura, nós votamos unificado. Eu já sou presidente agora, nós votamos pela primeira vez, no quinto mandato. Nós votamos ele unificado também. Mas eu concordo plenamente com você, porque as atribuições e as responsabilidades da presidência são muito maiores. Eu agora eu tenho que me dedicar toda tarde, você pode ver, né, João, os demais vereadores, todo dia eu tenho que estar durante 2, 3 horas na Câmara. Isso aí também é um diferencial dos outros vereadores que não tem essa necessidade. Eu também concordo que tem que ter um diferencial, e é uma briga que a gente vai comprar com o Tribunal de Contas, assim como na PEC 35 a população vai ser contra, porque vai achar que a gente está querendo mais benefícios, mais gratificações, mas não é. Eu acho que é um justo pagamento desse subsídio, como disse aqui o Jovino. As atribuições do presidente são maiores, a responsabilidade é maior, ele representa o poder legislativo, então realmente é justo esse diferencial. As diárias também costumavam ser diferenciadas em algumas câmaras, que as diárias tinham também um acréscimo de 30%, 50%, dependendo da localidade. E hoje o que o tribunal aconselha é que elas sejam iguais para todos os vereadores.
Pode ter diferenciação de acordo com a quilometragem. Né? Pois não. 13º, eu até estava falando para ele, o que o Tribunal de Contas aconselha é o seguinte, que na fixação do subsídio, para o mandato seguinte, já seja fixado o valor do subsídio e conste o 13º. Mas, por exemplo, nós vamos fazer uma renovação da Câmara. Aí os vereadores que saíram votaram para não ter aí não pode receber. Se não pode receber. Se ele não foi fixado anteriormente, agora vocês só podem fixar para o próximo mandato. Aí como falou da economia, por exemplo, eles tiraram o que perdeu. Eles receberam. Prejudicou, né? Na verdade, assim, porque em termos legais, né, hoje o que o Tribunal nos aconselha é isso. Estando fixado na lei que fixou o subsídio, não tem problema nenhum. O recebimento é legal, não há devolução, não há nada. Agora, fixar dentro do próprio mandato, pode trazer prejuízo, pode trazer pedido de devolução, Ministério Público, Tribunal de Contas. O mais correto, que não vai dar problema, é a fixação quanto do subsídio para o próximo mandato. É a forma mais correta que não vai gerar questionamento. Eu ia propor que o município e a associação soltasse uma planilha para orientações. Ótima sugestão. Porque isso aí é muito importante. É muito importante, porque na verdade é o seguinte, aí todo mundo, o pessoal critica as câmaras, uns vereadores aí de 1 ou 2 mandatos, vai no circular, pelo que eu vou dizer. Mas o que impacta são os vereadores, os bons gestores do passado. Não estou dizendo todos, estou dizendo que por causa de alguns, outros pagam. Outros pagam. Qual que é seu nome? Almeida. Eu não estou dizendo que vereadores de vários mandatos são muitos, não é isso. Eu quero dizer, esse desgaste que nós estamos vivendo é culpa dos vereadores. O desgaste que o Congresso está vivendo é culpa deles. E o povo não perdoa. O povo busca, mas pega mesmo. Porque o desgaste do Congresso Nacional é Renan Calheiro, é Sarney, é esse povo. E isso aí vem em cadeia. Você pode ver que os deputados que prestam um serviço, não tem problema nenhum, aqueles deputados que abrem a boca e saem fora. Para a gente encerrar, que nós temos a palestra principal daqui a pouco, só aproveitando o gancho dele, é muito interessante a gente ver que hoje as pessoas, nós vereadores, presidentes de Câmara, prefeitos, têm sido muito penalizados por erros pequenos que não são atos de corrupção. Às vezes enquadra num crime de improbidade ou tudo mais, mas o prefeito, o agente político, não teve a intenção de praticar aquele crime. Às vezes é desconhecimento da legalidade. E isso que eu falo da cartilha é uma coisa que eu vou levar até a direção da Americana, que existem coisas pequenas que muitas vezes acabam gerando ações de improbidade administrativa, de corrupção ativa, em cima de gestores que não praticaram crimes. Por algum desconhecimento da legalidade, acabaram tomando alguma atitude, ou fizeram alguma ação dentro do Poder Legislativo que não era legal. Pois não. Isso lá em prestações também tem um limite. É porque isso é uma medida administrativa. Geralmente quem propõe a lei de diárias é a mesa diretora. E ela tem autonomia para limitar o número. Obrigado, viu? Ela tem autonomia para limitar o número de diárias. É claro que quando dá aprovação, podem ser feitas emendas. Mas geralmente o que eu vejo na maioria das leis de diárias é que o presidente, por sua função representativa, ele costuma ter ser limitado. E os demais vereadores colocar um limite de diárias e de valor. Isso é possível sim. Apesar de gerar um certo desgaste, principalmente para os vereadores, mas é legal. É a mesa diretora que propõe. Ou no caso
Pois não. Lá em Machado, o Ministério Público regulamentou 3 diários por mês e 30% do salário do vereador, mais ao ponto. O Ministério Público está muito em cima dessa questão de diárias, porque existe abuso, a gente sabe disso em vários municípios. No uso dessas diárias, o pessoal usa como complemento do salário, ao invés de ser para a sua função real, que é cumprir as despesas, os compromissos oficiais do vereador. Então, o Ministério Público, em muitas cidades, ele tem acionado, faz o tempo de ajustamento de conduta e limita a diária, limita o valor. Por isso que na fixação da diária já é interessante que o próprio Poder Legislativo já põe esse limite, para ele depois não ter nem questionamento. Nossa cidade mesmo são 14 diárias. Nossa. Por mês? Não. 14 por mês? Por ano. Gente, eu vou encerrar. Deixa eu só falar, eu vou encerrar porque eles estão me pedindo aqui no caso do horário para a próxima palestra, mas eu vou continuar aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode falar diretamente comigo. Tá bom? Muito obrigado a todos.